Bom dia, guerreiros do bem. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão. Hoje estamos retomando a nossa programação normal e voltando à nossa série de reflexões sobre o corpo, as emoções e os possíveis significados que alguns sintomas podem nos convidar a observar. E, primeiramente, quero agradecer a todos que acompanharam os últimos vídeos especiais e demonstraram mais uma vez que esta comunidade de guerreiros do bem está crescendo unida pelo desejo de aprender, evoluir e buscar uma compreensão mais profunda da vida. E para quem está chegando agora, faço um lembrete importante. O conteúdo dos meus vídeos, deste vídeo, tem caráter exclusivamente reflexivo. Ele não pretende estabelecer relações de causa e efeito entre sintomas físicos e emoções, nem substitui diagnóstico, tratamento ou acompanhamento médico, odontológico, psicológico ou de qualquer outro profissional da saúde. A proposta é apenas ampliar o nosso olhar sobre nós mesmos e incentivar o autoconhecimento e convidar cada pessoa a refletir sobre a própria experiência. Dito isso, vamos à nossa reflexão de hoje. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma tensão silenciosa, uma tensão que muitas pessoas carregam durante meses, às vezes durante anos, sem sequer, às vezes, perceber. A tensão na mandíbula. Talvez você aperte os dentes enquanto dorme, talvez acorde com o maxilar dolorido, talvez sinta dores de cabeça frequentes, ou perceba uma rigidez constante no rosto, no pescoço e até nos ombros. Em muitos casos, existem causas físicas muito bem conhecidas para isso. Problemas na articulação temporomandibular, alterações na mordida, bruxismo, estresse, ansiedade e diversas outras condições. E tudo isso merece atenção e avaliação adequada por profissionais qualificados. Mas existe também uma reflexão interessante. E é justamente sobre ela que quero conversar hoje. Diversas tradições e linhas de estudo que observam a relação entre corpo e emoções sugerem que a mandíbula pode simbolizar aquilo que seguramos, aquilo que suportamos, aquilo que sentimos, mas não expressamos. Como se uma parte de nós estivesse constantemente fazendo força para manter tudo sob controle. Agora eu gostaria que você respondesse
apenas para si mesmo, sem julgamentos, com sinceridade. Quantas coisas você tem engolido ultimamente? Quantas vezes aceitou situações que machucaram você apenas para evitar conflitos? Quantas vezes sorriu quando, na verdade, queria chorar? Quantas vezes disse está tudo bem quando, no fundo, não estava? Quantas vezes queria responder, mas permaneceu em silêncio? Nós aprendemos desde muito cedo que devemos controlar nossas emoções. E, de fato, equilíbrio emocional é algo importante. Mas controlar não significa sufocar. Existe uma enorme diferença entre administrar uma emoção e aprisioná-la dentro de nós. Porque toda emoção reprimida continua ali, existindo. Ela não desaparece apenas porque deixamos de falar sobre ela. Ela continua procurando espaço, continua procurando uma forma de ser percebida. E como eu sempre falo, o corpo registra tudo isso. Ele registra as alegrias, os medos, as perdas, as preocupações, as frustrações, as decepções, os excessos e também os silêncios. Como se cada experiência deixasse uma marca. Imagine uma panela de pressão. Enquanto existe uma válvula funcionando, a pressão é liberada aos poucos. Mas quando tudo permanece preso lá dentro, a pressão aumenta e a panela pode explodir. Com as emoções acontece algo semelhante. Quando encontramos maneiras saudáveis de conversar, de escrever, rezar, meditar, fazer terapia, ou simplesmente compartilhar aquilo que sentimos com alguém de confiança, criamos espaço. Mas quando passamos muito tempo acumulando tudo, o corpo pode acabar refletindo parte dessa tensão. A mandíbula endurece, os dentes se apertam, os músculos permanecem contraídos, como se o organismo estivesse dizendo: estou sustentando um peso que já está grande demais. Talvez esse peso seja uma preocupação constante, seja uma mágoa antiga, seja um medo, seja uma culpa, talvez seja uma injustiça que você nunca conseguiu superar, seja uma conversa que nunca aconteceu, ou talvez seja apenas o excesso de responsabilidades que você assumiu durante tanto tempo, acreditando que precisava dar conta de tudo sozinho. Muitas pessoas vivem
tentando ser fortes o tempo inteiro. Querem resolver os problemas de todos, querem proteger todos, querem agradar todos e acabam esquecendo de cuidar de si mesmas. Mas ninguém consegue permanecer em estado permanente de tensão sem pagar um preço. E como eu sempre digo, o corpo cobra. Não como castigo, mas como um pedido de atenção. Como se dissesse: olhe para mim, existe algo aqui que precisa ser cuidado. E mais uma vez eu quero reforçar. Isso não significa que toda dor na mandíbula tenha origem emocional. Eu seria irresponsável em afirmar isso. E como sempre digo nos meus vídeos, existem inúmeras causas físicas que precisam ser investigadas e tratadas por profissionais capacitados. Mas talvez, além do tratamento adequado, também vale a pena fazer algumas perguntas. O que eu tenho guardado dentro de mim? Que conversa estou adiando? Que sentimento continuo escondendo? O que estou tentando suportar sozinho? Porque reconhecer uma emoção não significa agir impulsivamente. Significa apenas deixar de fingir que ela não existe. Quando acolhemos aquilo que sentimos, muitas vezes começamos a encontrar caminhos mais saudáveis para lidar com a vida. E talvez, se a sua mandíbula pudesse falar, ela dissesse algo muito simples. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa apertar tanto. Respire. Permita-se sentir. Permita-se falar quando for o momento certo. Permita-se pedir ajuda quando necessário. Às vezes, uma única reflexão sincera já inicia um processo de transformação. Não porque tudo muda de um dia para o outro, mas porque passamos a enxergar aquilo que antes permanecia invisível. E quando enxergamos, podemos escolher agir de maneira diferente. E é exatamente esse o propósito desta série. Não oferecer respostas prontas, nem convencer ninguém de uma verdade absoluta, mas despertar perguntas que talvez nunca tivéssemos feito. Porque o autoconhecimento começa quando aprendemos a observar. Observe seu corpo, observe seus pensamentos, observe as suas emoções, os seus
silêncios. Porque talvez exista uma mensagem esperando apenas que você lhe dê atenção. E agora eu deixo essa reflexão com vocês. Observe o que ressoou, leve consigo apenas aquilo que fez sentido. Reflitam com serenidade, sem abandonar os cuidados com a saúde e sempre que necessário, procurem orientação de profissionais qualificados. Gratidão de coração pela presença e pela companhia de cada um de vocês. E se este vídeo fez sentido, compartilhem com alguém que também possa se beneficiar desta reflexão. Assim, vocês também ajudam esta mensagem a chegar a mais pessoas. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Namastê!